Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai entrar no segundo capítulo do livro 2, tá bom? De artes. Enquanto vocês pegam aí o livro de vocês, a gente vai fazer alguns lembretezinhos importantes, tá certo? No decorrer dessa aula. Gente, é muito importante que qualquer dúvida que você tiver a respeito desse assunto que a gente vai tratar hoje, que é o corpo como suporte da arte, a gente vai falar das pinturas corporais em geral, tá bom? É importante que se você tiver com alguma dúvida com relação a isso que a gente for ver agora, você anote aí do lado, para que quando a gente for fazer as nossas lives, tira dúvidas, você possa falar lá e aí ficar com tudo esclarecido na sua cabecinha. Beleza? Então assim, vamos lá. Capítulo 2, livro 2, certo? O título é O Corpo como Suporte da Arte, página 371 a 380. Beleza? Quais são os tópicos que a gente vai tratar durante essa aula de hoje? Primeiro tópico que a gente separou, da pintura de cavalete à pintura corporal, a origem da tinta a óleo, tatuagem, marcas de identidade e história da tatuagem e estilos, certo? Então, assim, a gente vai falar sobre esses pontos nessa aula de hoje. Já pegou a sua caneta, a sua borracha, o seu lápis, certo? Gente, lembrando, tudo que a gente falar nessa aula aqui tem no livro de vocês. A gente tirou do livro de vocês e transformou de uma forma mais direta e mais fácil para vocês aprenderem. Beleza? Vamos lá? Tudo bem? Vamos então para frente. Gente, a primeira coisa que a gente precisa começar a entender, certo? A gente separou aqui para vocês duas figuras, certo? Dois quadros muito famosos. Um deles é Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, certo? E esse outro é a Jangada da Medusa, de Theodore Géricault, certo? Esses dois artistas, eles viveram há muitos e muitos anos atrás. Mas aí é que tá. O que é que essas duas pinturas elas têm em comum e têm a ver com esse assunto de hoje, tia Érica? Explica pra gente aí. Pessoal, vamos fazer aqui uma retrospectiva, certo? De que a pintura ela é algo primitivo, ela é de muitos anos atrás. O que é que essas duas obras elas têm em comum? Gente, para nossa aula, elas têm em comum a tinta a óleo, certo? Elas foram feitas com tinta a óleo, certo? A tinta a óleo ela é uma tinta, um produto diferente desse que a gente tem, por exemplo, nas nossas canetinhas, que a gente tem na nossa própria caneta, que a gente usa no dia a dia da escola, certo? E é diferente também da tinta que a gente usa para pintar na nossa, quando vai fazer os desenhos com tinta guache, certo? Ela é diferente, é uma tinta diferente, beleza? Então vamos lá. A origem da tinta a óleo, gente, a história diz que se deve a uma descoberta dos irmãos Van Eyck, certo? São essas duas pessoas aqui que vocês podem ver na apresentação da nossa aula, certo? O Jan Van Eyck e o Hubert Van Eyck, certo? Ela é considerada uma das técnicas mais tradicionais da pintura, tá bom? Então, lá na época que os irmãos Van Eyck pegaram e se apropriaram dessa criação, né, já se tinha não se tinha uma ideia do que poderia vir, né, de como o ser humano iria aprimorar esse tipo de pintura, tá certo? Então, naquela época, nessa época que os irmãos Van Eyck, eles se apropriaram dos preceitos da pintura, né, da tinta a óleo, de como obter a tinta a óleo, certo? Lembrando que naquela época era considerada uma tinta muito tóxica, tá certo, gente? Então, já não era o tipo de tinta que se podia utilizar num quadro, não era a mesma tinta que se podia utilizar no corpo, ok? Então vamos lembrar disso aí, tá bom? É uma técnica que ela consiste, a base dessa tinta é o óleo, tá certo? E esse óleo tem algumas substâncias que agridem muito a pele, então por isso que ela é utilizada somente nos quadros, certo? Nas telas.
E aí, pessoal, a gente já vem remeter novamente aí mais do lado da história, certo? Lá já vem falando aí que quando os Vanek descobriram, já se tinha resquícios, até mesmo porque se a gente for lembrar aí do pessoal lá do Egito Antigo, né, a gente já sabe que os egípcios, né, Cleópatra, certo? Aquele pessoal lá bem antes, eles já se pintavam. Então, eles utilizavam uma tinta especial, certo? Para fazer os contornos dos olhos, certo? Para pintar outras partes do corpo. E até mesmo também os índios, os indígenas, tá certo? Então, quando a gente fala de tinta a óleo, ok, ela pode ter surgido na Europa, tá bom? Já nesses tempos modernos. Mas já existia resquícios dela, já existia registros da pintura corporal. Beleza? Então, as primeiras tintas, elas foram produzidas com elementos da natureza. Basta a gente ver, vocês já se perguntaram, como é que pode? A gente olha para uma folha de árvore, por exemplo, né? Essas folhas verdes, bonitas, do que tem um verde assim bem cheguei, aquele verde bem destacado, né? Como é que pode? A natureza é perfeita, mas ao mesmo tempo você pode associar esse verde a uma camiseta, né? A mesma tonalidade de verde pode ter nessa folha e tem na camiseta. Mas como é possível uma coisa dessas? Isso tudo, gente, se deve às pesquisas e ao desenvolvimento que o homem moderno trabalhou para poder chegar a isso. Transferir, obter o mesmo tipo de pigmento, né? Para poder aplicar nos outros objetos que ele quisesse, beleza? Então, os primeiros registros, né, que se tem de tinta a óleo mesmo, foi produzida à base das nozes, que é uma castanha, certo? E sementes de muitas outras plantas, beleza? Então, a gente separou aqui para vocês uns pigmentos do passado, certo? Que eram pigmentos base. Como que o homem chegava até determinados tons de cores? Vamos lá, a gente tem a cochonilha, né? Que tem aí no livro de vocês. Da cochonilha, que é esse inseto aqui, essa coisinha pequena, minúscula, né? Juntavam-se muito, era muita unidade dele, né? Muitos deles, para poder se extrair uma quantidade considerável do que? Do carmim, que é esse vermelho, essa coisa avermelhada forte, tá certo? Então, era uma espécie a cochonilha, ela era uma fonte dessa cor, lá antigamente, certo? E aí a gente tem o murex, né? Que é esse animal aqui, essa coisinha aqui que a gente acha que não tem, é uma espécie de concha, né? E você diz, isso não tem vida. Gente, isso tem vida, sim, isso é vivo, isso é um elemento vivo, certo? Então, dessa espécie de concha, o murex, se extraía a cor púrpura, que é mais chegada aqui ao violeta, né? Que a gente conhece hoje, que também nós temos. Tcheca, mas eu pensava que que só tinha essas tintas nos potinhos. Não, gente, é todo um processo. Claro que hoje em dia você já não tira mais do murex nem da cochonilha, tá certo? As tintas elas sofreram uma modificação e o homem ele conseguiu produzir essas cores a partir de mudanças, elementos químicos, certo? Desenvolvidos em laboratório. Beleza? Ok? Então, a gente tem o lápis lazuli, que é uma espécie de pedra, certo? Azul, tá bom? E aí o homem tirava a cor azul. E as múmias egípcias, da onde era extraído a cor marrom, tá certo? Certo? Então, pigmento, o que são pigmentos? Quando você fala de pigmentos, são as cores, gente, certo? Pigmentos são nada mais, nada menos do que as cores, tá? Tiago, você disse que a gente ia falar sobre tatuagem. Sim, vamos lá. Gente, a tatuagem, o corpo, né, como suporte da arte, que é o título desse capítulo, ele vem trazendo exatamente essa coisa de você achar. Muitas pessoas acham que a tatuagem é uma coisa nova, é uma coisa atual. Não, a tatuagem, ela vem lá de tempos muito antigos,
certo? E aí, basta lembrar dos indígenas, né? Os indígenas, os povos indígenas aqui da América, certo? Aí a gente tem também alguns registros lá do pessoal aborígene, certo? Da Austrália. A gente tem o pessoal das ilhas lá, Fiji, certo? Da Oceania, que eram o quê? Tribos que elas guerreavam muito, elas tinham muitos guerreiros. Por exemplo, até hoje em dia os indígenas aqui no Brasil, eles pintam o corpo, certo? Então, em algumas cerimônias, os índios, vocês já devem ter visto em muitas fotos, e todos os índios, eles pintam o rosto, eles pintam o corpo com tintas específicas que não agridem a pele, tá certo? Mas, Etienne, isso não é tatuagem. Alguns índios desenvolveram a técnica da tatuagem com tintas específicas, que eles fizeram lá, alguns indígenas, alguns outros povos desses que a gente está citando. Vamos lembrar dos povos, dos vikings, certo? Os vikings eram povos que navegavam, eles foram grandes conquistadores, certo? Então, eles navegavam o mar e iam para outras terras e tinham grandes guerreiros, certo? E esses guerreiros, à medida que eles iam ganhando batalhas, que eles iam conquistando mais terras, eles faziam tatuagens no corpo, certo? Eles faziam tatuagens, por quê? Porque aí isso servia de intimidação para aqueles povos que eles iam conquistar, entende? Para amedrontar, certo? Então, assim, a tatuagem ela tem muito a ver com força, certo? Ela sempre teve a ver com força. Ah, Tia Érica, eu posso fazer tatuagem com tinta óleo? Não, gente. A tinta óleo, ela é uma tinta específica, mais uma vez, para tecido, ela é específica para tela, tá certo? Ela contém produtos químicos que podem agredir, causar uma série de danos à sua pele, tá certo? Então, as tintas das tatuagens feitas, elas são específicas para a pele aderir. A pele ela consegue não reagir ao tipo de tinta usada, certo? Então é uma técnica muito estudada, é uma técnica que só os profissionais eles conseguem desenvolver. As tatuagens são consideradas marcas de identidade, Tia Érica? Sim, foi o que a gente falou quando a gente se referiu aos índios, quando a gente se referiu aos aborígenes, certo? Então, elas são consideradas, sim, marcas de identidade, tá certo? E aí, a gente já falou da história da tatuagem, né? Uma história muito antiga que tem a ver com os povos antigos, com os costumes muito antigos, tá bom? E tem tudo a ver, é muito simbólico, é aquela coisa assim do poder, do misticismo, tá certo? E esse negócio de estilo, Tia Érica? Tatuagem tem estilo? Gente, vamos lá. O que é estilo? É uma característica específica de um grupo, de uma pessoa, certo? Vamos lá. Vamos citar aqui, por exemplo, só para vocês entenderem o que é o estilo. A gente tem os surfistas, né? As pessoas que surfam, que vão para o mar. Qual é o estilo de um surfista? Geralmente é o quê? Um cabelo mais claro, certo? É uma roupa mais florida, é uma pele mais bronzeada, certo? É estilo por quê? Porque faz parte do dia a dia daquela pessoa, das características daquela pessoa. E aí o surfista ele já foi começando a aderir isso no seu dia a dia e virou uma característica física dele, certo? A pele bronzeada, cabelo claro, carro do sol. Ok, entenderam o que é estilo? Estilo de uma pessoa que curte é, rock, metaleiro, certo? Os metaleiros. O pessoal gosta do rock pesado. Geralmente veste preto, tem muitas tatuagens, tem o cabelo grande, certo? Enfim, estilo é isso, é uma característica específica, beleza? E a tatuagem, Érica? Claro que existem muitos estilos, mas os estilos que a gente vai falar agora para vocês são esses aqui. O primeiro deles é o old school, que traduzindo a gente chama de velha escola ou tradicional. As características, gente, são essas aqui, tá? O contorno é mais grosso, certo? O contorno da linha é mais grosso, ela tem poucas cores, tá? E geralmente os temas são flores, âncoras,
tá certo? Tem peixes também, tá bom? Isso foi um dos primeiros estilos a se desenvolver, tá bom? Que os tatuadores começaram a desenvolver. Por quê? Porque tinha muito a ver com a época que eles viviam, tá certo? Então não se tinha muito estudo de como fazer uma tatuagem mais aprimorada, mais rebuscada. Então as primeiras tatuagens saíram dessa forma e com essas características, beleza? O segundo estilo que a gente mostra para vocês é o que? Esse New School, que é a nova escola. Foi uma nova onda de tatuadores, nova onda de artistas que começaram a misturar, certo? Elementos do old school, que é a velha escola, com elementos do cartoon, né? Dos HQs. Então eles trouxeram mais cores, eles trouxeram coisas mais bacanas. Hoje em dia você vê muito também gente que gosta de desenhar na pele, que quer ter tatuagem de quem? Do Sonic, né? Do Mario, certo? Então você tem uma infinidade aí de temas que as pessoas gostam de colocar na pele. E aí a gente dá essas características como se fossem características das tatuagens da New School, que é a nova escola. Beleza? E aí a gente tem, por último, e tão importante quanto, certo? O estilo geométrico, que traz esses desenhos formados por composições geométricas, que é o quê? Um triângulo, um círculo, certo? Triângulos um atrás do outro, certo? Sequenciados, tá bom? Curvas mais exatas, poucas cores, tá bom? Então é um estilo também de tatuagem. E aí, aliado a isso, a gente tem o pontilhismo, né? O pontilhismo, ó, se vocês perceberem aqui nessa figura de um lobo, né, de um cachorro, a gente pode ver que as formas elas são bem retas, certo? Elas são bem retas, o que realmente nos lembra as figuras geométricas, tá? E a gente vê aqui também, pode perceber, olhando mais pertinho, que é constituída por pontos, tá? Então essa técnica de fazer desenhos a partir de pequenos pontinhos e montar uma figura inteira chama-se pontilhismo. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Claro que vocês precisam ler, né, mais, porque essa foi uma aula de apresentação introdutória, mas a gente fez questão de pontuar as principais coisas importantes que vocês precisam saber a respeito desse capítulo, tá certo? Antes da gente se despedir, eu gostaria de fazer alguns lembretezinhos para vocês. Gente, acessem o portal Avasai, tá certo? Lá, procurem cumprir todo o cronograma de atividades que tem lá, certo? Respeitar as datas de início e de término, para não ter que reagendar, pedir para reagendar a atividade, tá certo? Então, verifiquem a agenda Edu diariamente, sempre tem aviso lá de live, sempre tem aviso de tira dúvida, tá certo? Então, fiquem atentos, tá certo? Acompanhem as lives e participem, porque é uma forma da gente estar junto de vocês, tá certo? Então, qualquer dúvida, a gente tira nas nossas lives e eu espero que todos fiquem bem e a gente se vê em muito, muito, muito breve, tá certo, pessoal? Um grande abraço de longe e até a próxima!